Bom dia. Pessoal, que coisa boa, o auditório ainda está segundo dia, um sucesso, hein, conselheiro Zé Ney? Uma hora dessa, o auditório lotado ainda. Parabéns pelo evento, realmente foi digno de nota. Doutor Adicélio diria que era sensacional, mas não vou usar esse termo, mas é cabível. Então, interessante, gente. Ontem eu saí daqui muito animado, achei muito interessante a discussão de ontem, aprendi muito. Cheguei no hotel, no elevador do hotel, encontrei alguns participantes que estavam. Comecei a conversar, um deles era um prefeito, eu já ouvi até aqui há pouco, e um deles era um prefeito, e eu disse, olha, que evento, vi que tinha visto a palestra dele, que evento interessante, né? E ele, isso, muito bom. E eu disse, olha, que bacana, porque são vários atores. Aí ele, jeito assim, mas eu não queria estar na pele do prefeito em 2033. Eu acho que esse tipo de evento é interessante exatamente por isso, porque essa história que acho que o promotor agora resumiu muito bem, eu não tenho a erudição dele para citar em latim, mas eu lembro muito bem de um candidato a presidente da República nos anos 90, que ganhou, foi presidente, mas o slogan dele nunca mais esqueci, que era basicamente o seguinte, ele dizia, está na minha mão, na sua mão, na mão da gente. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, o sucesso de 2033 não é só do prefeito, então o prefeito não precisa se preocupar, porque eu acho que é exatamente essa. Essa é a visão antiga de que, no final, cada um tem um papel diferente. No final, o papel do Tribunal de Contas, no passado, ou do Ministério Público, seria só estar com o chicote na mão, cobrando. Não cumpriu, chicotada, né? Multa irregular, ação de improbidade, isso, aquilo, outro. Mas eu acho que esse tipo de construção mostra exatamente essa visão nova, essa visão, como gosto de citar o presidente Herneus e o conselheiro Adicélio, essa visão dialógica, né? As instituições dialogam, as instituições constroem juntas esse caminho. Esse, eu acho que me parece, o melhor caminho, esse é o caminho que vai fazer esse Brasil crescer muito mais do que ele tem crescido até agora. O caminho do sucesso será esse, não aquele dos órgãos de controle só como órgãos punitivos. Então, é muito sintomático isso tudo, que a gente viu aqui gente da universidade, gente do Ministério Público, gente do Judiciário, gente da União, gente dos Estados, né, gente do Estado, gente dos municípios, gente de agente reguladora, gente prefeitos, gente que está executando, enfim. Então, isso é muito sintomático que isso seja uma marca desse novo Brasil que está se construindo, né, pela sociedade brasileira, de estar na mão da gente, na mão de todos, a responsabilidade. Então, eu vou ordenar a palestra, talvez com o risco, claro, de ser repetitivo, que é a palestra final, muitos dados já foram apresentados, mas eu vou insistir em alguns dados, porque acho que são muito importantes, então eu vou dividir em 3 partes. Vou falar um pouco da importância do saneamento básico, claro que eu não estou aqui querendo pregar para convertidos, todos aqui sabem disso, mas só apenas destacar alguns números, alguns dados, alguns estudos internacionais sobre esse assunto, porque não é pouca coisa, presidente Edilson. O saneamento básico demorou muito a entrar na agenda prioritária do país, né? Outras áreas, outras políticas públicas muito importantes entraram na agenda brasileira muito antes, conseguiram suas vinculações, né? Educação, importantíssimo, tem suas vinculações, saúde tem suas vinculações. O saneamento básico é uma área importantíssima, com repercussões em várias outras, o que a gente ouvia normalmente, repetido a exaustão, era que, olha, não, o saneamento não dá voto, é enterrado, né? E sempre foi uma política secundária, uma política deixada em segundo plano. E como ele entrou agora no plano central, então é preciso que a gente aproveite isso, insista, repita, enfatize, né, até a exaustão esses números, esses dados, até para a gente poder repetir por aí. Eu lembro muito também de a diferença entre o cientista e quem quer convencer. O cientista que está preocupado sempre em dizer uma novidade. Ele quer publicar o paper, publicar o artigo, está ali o professor que falou há pouco, ele quer dizer sempre uma novidade. Mas quando o professor deixar de ser apenas um cientista, não apenas um importantíssimo cientista, mas quiser também o papel de convencer, de pregar, de convencer políticos, a sociedade, ele precisa repetir várias vezes aqueles números,
falar até às vezes mais devagar, para as pessoas poderem absorver aqueles conhecimentos. Então, eu vou procurar falar da importância do saneamento básico, trazer alguns estudos aqui, que foram feitos pela OCDE, mostrando a relação custo-benefício, os impactos. A OMS também tem alguns estudos. Vou depois citar também alguns números que já foram bastante citados, mas eu acho que é muito importante. Esses dados do IBGE, que foram divulgados há uns 15 dias, no final de fevereiro, claro que muitos já ponderaram, gente, olha, os dados do IBGE são declaratórios, tem problemas, claro que tem. Mas quem trabalha com dado sabe que dado não pode ser desprezado. O IBGE é a nossa agência oficial, né, de estatística. O censo é caríssimo, o censo demorou, era para ter sido feito em 2020, só foi feito em 2022. Eles têm que ser analisados criticamente, mas não podem ser desprezados. Inclusive pelos órgãos de controle, tem que olhar, tem que examinar esses dados, tem que conhecer muito bem, que são riquíssimos esses dados. E o que é muito interessante também é que ele tem uma série histórica, né, de 2000, que eu vou até apresentar aqui, que mostra a evolução também nesse campo. E, por fim, eu vou falar do papel dos tribunais de contas nisso tudo. Qual é o papel do Tribunal de Contas no saneamento básico? É interessante, gente, conselheiro Zé Ney, quando a gente olha a lei de responsabilidade fiscal, está lá dizendo, o papel do Tribunal de Contas é esse. O Tribunal de Contas pode multar, né, expressamente está previsto na LRF. O Tribunal de Contas tem o dever de verificar a publicação dos demonstrativos, está muito claro lá. Quando a gente olha a lei de licitações e contratos, né, 14133, por exemplo, a anterior também, a 866, estava lá claramente o papel do Tribunal de Contas, de fiscalização. Quando a gente olha o novo marco de saneamento, presidente Arneus, não tem nada sobre o Tribunal de Contas. Não fala nada qual é o papel do Tribunal de Contas nisso tudo. Né? Não tem nenhuma menção. Então, como os tribunais de contas se inserem nisso? E a grande questão, acho que já foi bastante discutida aqui, o conselheiro Adicélia é um dos grandes líderes, não só no Santa Catarina, mas no Brasil todo, nessa visão do Tribunal de Contas da Governança, que, na verdade, se a gente olhar, esse Tribunal de Contas da Governança, esse Tribunal de Contas que está preocupado também com políticas públicas, né, não apenas com os números, é um tribunal que foi inaugurado na Constituição de 88. Mas é claro que a Constituição, aí para citar um verso muito conhecido do Carlos Drummond de Andrade, que dizia o seguinte, que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis, né? Não basta ter a lei, quer dizer, isso tem que ser construído, isso é um processo, e a Constituição já tem 35 anos, e agora, está aqui nos últimos 5 anos, talvez, e agora com mais ênfase nos últimos 2, 3 anos, é que os tribunais de contas estão envolvidos com isso. A nossa vida, conselheiro Júlio Pinheiro, ficou mais interessante, é verdade, né? Olhar a política pública, dialogar com essa... Veja a riqueza disso tudo, essa discussão toda aqui que nós estamos travando esses dias aqui. Essa semana, gente, tivemos uma grande discussão lá em Cuiabá, no Mato Grosso, no Tribunal de Contas do Mato Grosso, sobre saúde. Fizemos grandes discussões sobre... Já fizemos, vamos fazer outras ainda, mais sobre educação, sobre primeira infância. Está ali o conselheiro Rainils, que é um grande entusiasta disso, de primeira infância. A vida ficou muito mais interessante dos tribunais de contas, mas também ficou muito mais difícil, né? Era tão mais fácil essa nossa vida, quando a gente só estava preocupado, conselheiro Edson, com a LRF, com a 4.320, que é a Lei de Direito Financeiro, estávamos preocupados com a execução orçamentária, ficávamos lá nos nossos gabinetes, no final, julgava as contas, aplicava multa, e estava tudo muito certo. Então, quer dizer, entrar em política pública, esse Tribunal de Governança, é muito difícil também, porque cada setor é extremamente complexo. A gente viu aqui esses 2 dias de discussão, quanto eu aprendi aqui, e como tudo isso é difícil, né? Cada um tem uma linguagem própria, tem seus termos próprios, tem todas as suas dificuldades, seus desafios, suas estratégias, para a gente se apropriar disso, para os tribunais de contas entenderem disso e conseguirem atuar bem, é preciso muita preparação. Porque eu acho que o primeiro papel de qualquer instituição, gente, e o Tribunal de Contas não é diferente, prefeito, o primeiro papel de qualquer instituição é não atrapalhar. Ele não pode atrapalhar a política pública de educação do prefeito, nem a política de saneamento. Para não atrapalhar, ele precisa conhecer bem. Não adianta ser palpiteiro, ficar só dando palpite, muitas vezes um palpite errado, não é? Ou falando o supérfluo, que todo mundo já sabe. Então, ele precisa se preparar muito. E não é trivial isso, por isso que também, nessa Tribunal da Governança, Adicélia, precisa haver também uma conversão. Nós próprios, né, dos conselheiros, dos auditores dos tribunais, precisam estudar, se apropriar disso, e não é trivial. É uma vida muito interessante,
mas uma vida muito difícil, né? Não é uma vida para usar uma expressão que eu também gosto de usar, não é uma vida para gato gordo, né? Quem ficar acomodado vai ficar para trás. Quer dizer, quem quiser realmente se inserir bem, de forma inclusiva, os tribunais de contas, o Ministério Público, todas as instituições, quiserem ser inclusivas e atuarem bem, precisam se preparar muito em cada área dessa, para entender primeira infância, entender bem e contribuir na área de educação, na área de saúde, na área de saneamento, em todas as áreas. Então, primeira questão dos tribunais de contas, vamos discutir isso com mais detalhes. Os tribunais de contas, a estratégia, devem intervir ou não? Isso é a nossa matéria ou não? Eu rodo o Brasil todo, converso com muitos conselheiros, muitos presidentes, muitos técnicos. Muitos tribunais de contas não estão avançados como vocês aqui, Zé Ney. Muitos tribunais de contas nem atentaram para isso. Não tem nenhum tipo de estratégia clara para acompanhar a implementação, os desafios do novo marco de saneamento, do marco de saneamento até 2033. O que fazem é o trivial. Por exemplo, isso a gente sempre fez. Lá no Ceará, por exemplo, a gente tem a Companhia de Água, como todos os estados têm, a Companhia de Água e Esgoto, a CAGES. Ela fez, por exemplo, uma PPP, foi até citada aqui hoje de manhã, uma parceria público-privada enorme, muito grande, acho que, salvo engano, alcança 1,5 milhão de habitantes, né? O Ceará são quase 9 milhões, 1,5 milhão é alcançado por essa PPP. Então, já é uma parcela significativa. Mas o que a gente faz lá? A gente acompanhou isso, essa parceria público-privada, o tribunal examinou, e fez um exame até prévio, eles só liberaram, publicaram a PPP depois que o tribunal examinou. O tribunal julga as contas, claro, da Companhia de Água e Esgoto, da empresa de saneamento, mas uma estratégia desse nível de intervenção, no Estado do Ceará, por exemplo, não se faz, não é? Um acompanhamento mais sistemático no novo marco de saneamento. Parabéns, então, ao TSE de Santa Catarina por estar fazendo isso, e vejo que boa parte dos tribunais ainda não estão fazendo isso, não é? Já começam a ensaiar, por isso que é importante isso, estimular. O Instituto Rui Barbosa já fez 4 ou 5 eventos grandes, um evento em Brasília, por exemplo, foram 3 dias, para estimular, né, técnicos do Brasil todo, conselheiros do Brasil todo, estimulados a seguir um caminho como esse, e acho que muita gente vai vir aqui em Santa Catarina para aprender isso também. A segunda questão, o timing, quando os tribunais de contas devem intervir? Né, desde o começo, na parceria público-privada, aqui juntando os atores todos, né, qual é o timing dessa intervenção, qual deve ser o momento que o Tribunal de Contas deve intervir? É em todo o processo, só no final, no julgamento das contas, fazendo autorias operacionais, como é que deve ser essa intervenção? E o processo, claro, gente, que é fundamental. Quem quiser, é claro que eu gosto muito de uma música do conterrâneo meu, Belchior, que diz que é caminhando que se faz o caminho. Isso a gente vê isso, quer dizer, qualquer planejamento muito rígido, ele tende ao fracasso, porque a vida é cheia de incertezas, cheia de coisas imprevistas. Então, qualquer planejamento muito rígido vai levar ao fracasso. Mas tem que ter uma estratégia e tem que ter um processo bem definido. Como os tribunais de contas vão intervir? Qual é o processo de preparação dos seus auditores, dos seus técnicos? Né? Qual é a estratégia de interação com os diferentes atores? É assim que a gente vai conseguir intervir, atuar bem. Pois bem, então eu vou apresentar esses dados, já fiz o roteiro aqui. Vou falar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, acho que está bom, não é? Juntando. Então, como disse, esses dados, apenas para reforçar muito que já foi falado aqui, da importância, todos sabemos, mas esse dado da Organização Mundial de Saúde é muito interessante. Ele estima que 8% das mortes do mundo seriam evitadas se nós tivéssemos um saneamento básico adequado nos países em desenvolvimento. É um dado muito interessante, e principalmente de crianças. A gente veja como as políticas são integradas, Rainilson. Está falando em primeira infância, como é que se fala em primeira infância sem falar em saneamento básico também. Então, ela faz esse estudo. Outro também que é muito interessante, um estudo que eu recomendo, que é o CDE fez, essa relação custo-benefício de 1 para 7 em países desenvolvidos, dos benefícios do investimento em saneamento em água potável. E é interessante que também, não sei se muita gente conhece, estudo de relação custo-benefício. Custo-benefício, gente, o benefício é apenas aquilo que é quantificável, que você pode colocar em termos monetários. Boa parte dos benefícios de saneamento básico,
eles não são quantificáveis. Você não consegue colocar em termos de monetários. E, às vezes, é a parte maior. Só o monetário já dá 1 para 7. Cada R$1, $1 investido, você tem um benefício de 7. Fora os benefícios não quantificáveis. Vou dar um exemplo de benefício não quantificável. A autoestima, por exemplo, de uma criança, de um jovem, que na casa dele agora tem um saneamento, não passa mais esgoto na rua. Olha a autoestima disso, do jovem. Né? A repercussão que isso vai ter na vida dele. Isso não está ali, não está no benefício ali. Porque isso não é quantificável. Você não consegue colocar em termos monetários. Então, impactos ambientais, então, é até óbvio falar sobre isso. Né? Muito já se falou dos impactos ambientais, esse tema tão central no mundo, tão central no Brasil e no mundo hoje. E impactos na economia também, já se mencionou bastante, no turismo, claro, o impacto que isso tem no turismo, e às vezes a gente até surpreende cidades, praias, eu que venho lá do Ceará, que tem muitas praias, é muito turístico, quando a gente descobre que o saneamento é completamente inadequado em praias, e às vezes a praia está muito cheia, aquilo tudo estoura, o que era inadequado, e os turistas ficam espantados com aquele estado todo de coisas. E certamente, provavelmente não virão mais. Até me contaram que aqui em Florianópolis houve um problema grave aqui também no verão passado, por conta disso. Impactos na construção civil, impactos na pesca, enfim, isso já foi muito falado aqui, eu só estou apenas ressaltando. Também, como isso está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, alguns expressos, né, o Objetivo 16, por exemplo, que está expresso lá, que é assegurar a gestão sustentável da água e o saneamento para todos. Então, isso está na agenda mundial, não é só na agenda brasileira, por óbvio. Né, o 17, no 11, vários, você pode até incluir outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mas esses são claramente, diretamente ligados a esse problema do saneamento, do esgotamento sanitário. E eu só queria destacar também alguns pontos. A gente gosta muito de falar mal, a gente critica, e é importante criticar, de fato, ter uma visão crítica das coisas, mas o fato é que o país está evoluindo em várias áreas, e nessa área também muito bem. Eu acho que esse dado aqui é tirado do censo, esse dado que foi divulgado há uns 15 dias, e mostra que, talvez não na velocidade que nós desejássemos, mas que a evolução é significativa. Veja, entre 2000 e 2010, 8 pontos percentuais o Brasil melhorou. E nesses 12 anos seguintes, a melhora é de 10 pontos percentuais. Então, se a gente olhar, gente, esse dado, e olhar para o marco de saneamento, para a meta de 2033, que é 90%, então, se a gente continuar nesse mesmo ritmo aqui, 10 pontos percentuais a cada 10 anos, nós claramente não vamos alcançar. Não é? Estamos avançando, mas é uma taxa mais lenta do que a que seria necessária para a gente alcançar a meta em 2033. Mas o fato é que mostra que é um avanço, o país não está parado, né? O país não está retrocedendo. Já antes mesmo do marco de saneamento, já havia uma melhora, apesar de não ter uma vinculação de receita, não ter gasto mínimo previsto na Constituição, mas já havia uma direção de melhora. Quando a gente coloca rede de coleta de esgoto mais fossa séptica, né, que o plano de saneamento aceita, isso já discutiu bastante aqui, um assunto bastante explorado aqui, veja que esse número ainda é mais favorável ainda. Não é? E aqui já está até próximo da meta. Mas a gente vê também que esse país é muito heterogêneo em várias áreas, é heterogêneo na educação, heterogêneo no acesso à saúde, heterogêneo na infraestrutura, e é muito heterogêneo também na coleta de esgoto do Brasil. Veja que o norte está muito atrasado, o norte é menos da metade da região sudeste. Né? Então, isso é um dado também do IBGE, como diz esse último dado, que mostra isso. Outro dado também que eu queria destacar é a evolução, como foi diferente a evolução. Todos evoluíram, todos melhoraram, mas vejam, o norte já estava atrasado, foi o que evoluiu mais devagar, Júlio Pinheiro. Veja, o norte estava muito próximo do nordeste, lá em 2000, mas o nordeste descolou do norte em 2022, a diferença ficou bem maior do que era antes. Não era 3 pontos percentuais, ficou 12 pontos percentuais. O norte
o Nordeste evoluiu bem mais rápido do que o Norte nesse campo. Se a gente olhar ali o Sudeste, a meta, e a gente vai ver daqui a pouco esses dados mais em detalhes, a meta do marco de saneamento no Sudeste já está praticamente alcançada. Em alguns estados até já superou a meta. Então, eu estou destacando aqui como essa melhora no país ela foi heterogênea. E aqui também um dado interessantíssimo. Como os estados, aliás, os municípios menores, a situação é bem mais grave do que nos municípios maiores. Já se falou muito sobre isso, né? Questão de escala, questão de a dificuldade em áreas rurais, como é difícil, né, essas soluções, mas aqui também está incluindo as soluções individuais, ali, ó, com rede coletora pluvial ou fossa séptica. Mesmo assim, nos municípios até 5 mil habitantes, eles são bem menos alcançados do que os municípios com mais de 500 mil habitantes. A gente olha esses municípios de mais de 500 mil habitantes, de novo, o marco de saneamento, a meta 2033 já foi alcançada. Esse Brasil é tão heterogêneo que parte dessas metas são até supérfluas, porque já foram alcançadas, e no Brasil menor, dos pequenos municípios, está muito longe ainda de ser alcançado, né? Como o Brasil é heterogêneo também nesse campo. A de Santa Catarina já se falou muito, mas esses dados do IBGE, só para destacar aqui, eu resolvi, Júlio, não colocar aquelas imagens com esgoto a céu aberto, só imagens bonitas aqui, viu? Mas, enfim, mas eu queria comparar com o meu estado, Santa Catarina, com o Ceará. Veja, Santa Catarina, segundo esse dado, né, do IBGE, que já foi contestado por alguns, mas eu acho, como eu disse, é um dado importante para ser observado. Aqui 54, porque inclui as fossas sépticas, né, ligadas à rede de esgoto, sem as fossas da 31. Mas comparando o mesmo dado aqui, ó, 41% no Ceará, que é a bela Fortaleza, também é uma cidade bonita. O Amazonas do Júlio Pinheiro, a situação ainda é pior do que a do Ceará, segundo o IBGE, 33,4% conectados à rede de esgoto. O Piauí, você vê que é bem pior ainda, o Piauí é apenas 18% conectados à rede de esgoto, mesmo considerando a fossa séptica, como esse país é desigual, não é? Como heterogêneo. E veja São Paulo, gente. São Paulo já cumpriu a meta. 91,3% conectados à rede de esgoto. Está cumprido. 2033, 90%. Então, veja, esse país, por isso que essa é uma questão interessante, de federalismo até, se discute muito isso. Quando se faz a lei de responsabilidade fiscal, uma lei única para o pequeno município do Ceará ou de Santa Catarina, é a mesma lei para o município de São Paulo, para o estado de São Paulo e para a União, né, com algumas pequenas diferenças, mas basicamente a mesma lei. E essa é a dificuldade. Ó. Você fez o marco de saneamento, a mesma, metas ambiciosas, importantíssimas. São Paulo já alcançou. Enquanto isso, Rondônia, do meu amigo Edilson, provavelmente não vai alcançar. Se não houver um esforço federativo enorme, um apoio gigantesco do resto do Brasil para Rondônia alcançar, Rondônia não vai alcançar. São Paulo tem 91%, Rondônia tem 13%. Veja como ele está. Rondônia está distante da meta. Quer dizer, uma meta única para o país, em vez de ser uma meta talvez calibrada por cada lugar, né, de acordo com a condição anterior, quer dizer, um aumento de 50%, um aumento de 100%, um aumento, todos caminhassem, né, uns a taxa mais acelerada, mas a mesma meta significa que alguns já alcançaram e outros praticamente não vão alcançar, porque é praticamente impossível depois com esse dado aqui, esse dado 2022, do IBGE, de novo, a fonte é a mesma, todas a mesma fonte. Então, aqui eu coloquei estado por estado, só por uma curiosidade, né, eu recomendo que todos leiam esse relatório do IBGE, o censo, porque está muito interessante. Né? Olha, veja, o Maranhão como está distante também. Então, quanto falta para alcançar? Disse, São Paulo já alcançou. Amapá, Rondônia, praticamente impossível.
O Brasil inteiro. Tem alguns cálculos, alguns estudos, algumas entidades fizeram estudos, falam 800 bilhões de reais, são estimativas, claro, mas o fato é que são centenas de bilhões necessários, vai ter que haver um esforço federativo, uma coordenação enorme para que a gente alcance no Brasil todo. Né? Isso é já muito claro. Então, essa última parte é exatamente o que eu vou discutir, como eu falei para vocês, sobre o papel dos tribunais de contas, o que eles podem fazer, como é que eles podem se inserir nisso tudo. Primeiro, claro que é uma questão de escolha. Os tribunais enfrentam enormes dificuldades, né, têm suas limitações também orçamentárias, mas a primeira pergunta é, o tribunal pode ficar fora disso, conselheiro Edson? Pode-se achar que não é nada com ele, é só a conta que ele tem que olhar? Né? Isso ele pode ter essa abordagem hoje, 2023? Eu entendo que não. Então, os tribunais têm, sim, um papel para desempenhar aqui. Então, a primeira coisa é as nossas entidades, o Instituto Rui Barbosa, a Atricom também, estimular o que nós temos procurado fazer. Esse evento é um exemplo, não foram vários. A Atricom, por exemplo, tem uma nota técnica muito boa sobre isso, sobre o marco de saneamento básico. Estimular o engajamento dos tribunais de contas. Olha, isso é da conta de vocês também, é da nossa conta. Né? Esgoto, saneamento básico é da nossa conta. Então, estimular, colocar isso na agenda, nossa agenda, a agenda dos tribunais de contas, é também um papel que nós estamos procurando fazer. E esse evento aqui, muito bem conduzido pelo TCE de Santa Catarina, é um exemplo disso. Nós fizemos, parte disso, fizemos um termo de cooperação no Instituto Rui Barbosa com a Agência Nacional de Águas. Já fizemos vários eventos, como citei há pouco, para estimular isso nos tribunais de contas, vários debates, várias discussões, tem uma programação vasta de treinamento, junto com a Agência Nacional de Águas, para estimular esse engajamento. Depois, um trabalho clássico, isso é clássico, porque Tribunal de Contas, todo contrato, né, envolve uma despesa pública, parceria público-privada envolve, né, uma despesa pública, tem um relacionamento entre o público e privado. Então, aqui o Tribunal de Contas já atua, é uma atuação clássica do Tribunal de Contas. Então, eles atuam, como lá no Ceará, como eu dei exemplos para vocês, quando a KGS fez a parceria público-privada, o Tribunal de Contas examinou todo o edital, antes de ser publicado, e fez uma série de sugestões, uma série de modificações. Então, é uma atuação clássica dos tribunais de contas nesse campo. Outro campo, gente, ainda talvez pouco explorado, mas fundamental, e é aqui que a Constituição também estimulou, essa grande virada de chave da Constituição, é realizar autorias operacionais no serviço de água. Não apenas olhar as contas da companhia de água e do serviço de água, mas realizar auditorias operacionais. Está funcionando bem? Quão distante está da meta de universalização, a governança das companhias, a governança das diversas entidades que participam desse processo de saneamento básico, os incentivos são corretos para a melhoria dos serviços, né? As companhias de água, como em muitos casos são monopólios, elas estão acomodadas, temos incentivos corretos para melhorar o serviço, tem metas claras, os contratos de gestão estão bem definidos. Isso é uma área clássica, digo, porque está na Constituição, auditoria operacional, tem sido pouco explorada, acho que é uma área que os tribunais podem avançar muito. Então, monitorar o cumprimento das metas, apontando os principais gargalos, também é fundamental, faz parte disso, as metas locais, as metas estaduais, mas também as metas gerais, a do marco de saneamento. Promover eventos de conscientização e mobilização, esse aqui é um belo exemplo. Capacitações sobre a implementação do novo marco de saneamento também é outro importantíssimo evento. Estimular a transparência, a accountability, né? Estimular que os tribunais de contas e os diretamente interessados nesse assunto, tem um máximo de transparência, máximo de prestação de contas, máximo de accountability. É um papel também muito relevante que eu vejo para os tribunais de contas. E promover a troca de experiências entre as unidades da federação, claro, né, entre os municípios. O Tribunal de Contas pode ser um grande parceiro, um grande articulador, esse papel de articulação, conselheiro Zé Ney, é fundamental.
de articulação, de juntar os diversos interessados, os diversos entes federativos, estimular isso, não ver isso como preconceito. Alguém falou aqui em mapa mental, em mudar a mentalidade, isso passa muito por isso, né? Sentar à mesa, o dialógico é isso também. Sentar à mesa, dialogar, é sempre complicado, é sempre difícil, nunca é fácil. Às vezes você ouve verdades inconvenientes sobre a sua atuação, mas é fundamental criar confiança, criar um ambiente de que uma instituição confia na outra, não vê a outra com desconfiança, não vê a outra com... eles estão aqui só para ouvir, para daqui a pouco eles vão descobrir uma falha minha, e depois eles vão aqui mandar uma fiscalização e vão me multar, não é? Com aquela história do policial que fica escondido atrás de uma moita para multar. Não, é o tribunal que senta à mesa, que quer contribuir de fato, quer colaborar, quer ouvir o problema, não está ali só para punir, só para multar. É uma mudança muito grande de visão. Isso vai criar a palavra-chave, gente, a palavra fundamental, é uma palavra às vezes não tão explorada, mas isso é muito importante, é criar confiança entre as instituições. Parece óbvio falar, parece trivial, mas não é, na prática, como quem tem confiança, quem constrói ambiente de cooperação, aquela ideia de que ir juntos, não ir separado cada um, isso traz muito mais efeito, muito mais sinergia para o sucesso dessa política de saneamento básico, todas as políticas desse saneamento básico em particular. Então, para concluir, o que eu posso dizer, a primeira coisa é que, como os dados mostram, se avançou, gente. A gente não pode ignorar, só criticar o Brasil, olha como está ruim. Não, os dados mostram, os dados são eloquentes, mostram que a gente avançou no Brasil inteiro. Avançou muito devagar, por exemplo, no Norte, né? Poderia ter avançado muito mais rápido no Norte, mas até no Norte também se avançou, embora muito lentamente. Os dados mostram que avançou. A segunda conclusão, os dados mostram com muita clareza também, que o país é muito heterogêneo em educação, em saúde, em infraestrutura, mas é muito mais heterogêneo ainda, acho que uma das áreas que tem mais heterogeneidade é no saneamento básico. O Brasil completamente desigual no saneamento básico, né? Estados que já cumpriram a meta, como a gente enfatizou, e outros que nos próximos, talvez, 30 anos, no ritmo de hoje, a não ser que haja uma grande mobilização nacional, não vão cumprir. Como a gente viu que o Estado está com 10%, 11%, enquanto outros Estados estão com 90%. Outra conclusão, e é decorrente dessa, sem a intensa cooperação federativa, cooperação entre as instituições, a gente não vai conseguir avançar. Não? Criar confiança, criar cooperação, criar formas de caminhar juntos, é fundamental. E para que os Estados, se a gente deixar, ver aquela visão, cada um por si, os Estados, a gente aqui em Santa Catarina não tem nada a ver com o Norte, né? Ou o Ceará não tem nada a ver com o Piauí, a gente não vai avançar como país. Então, a gente precisa ter uma visão nacional, uma visão... Por isso que a União tem um papel muito grande de coordenação também, e os Estados mais avançados dar exemplo, né, de estimularem, de até assessoria técnica, para que os Estados mais atrasados avancem. Então, cooperação federativa é também, além da cooperação entre as instituições, a cooperação federativa também é muito relevante nesse campo. E os tribunais de contas têm procurado contribuir, aqui é uma bela contribuição, parabéns, presidente Erneuso, conselheiro Zé Ascar, por esse evento, têm procurado contribuir e vão continuar contribuindo. A nossa meta, e o Instituto Rui Barbosa está muito empenhado nisso, é que se espalhe por todos os tribunais de contas do Brasil, é estimular isso, cada tribunal tem sua autonomia, claro, mas nós queremos sim estimular essa grande discussão, esse grande debate. Então, gente, parabéns para vocês todos que estão aqui e vamos todos lutar, porque o Brasil precisa melhorar e tem melhorado muito, mas vai melhorar mais ainda. Muito obrigado. Eu queria só fazer uma propaganda antes de sair. O Instituto Rui Barbosa lançou esse livro para mostrar a preocupação dos tribunais de contas com as políticas públicas, todas as políticas públicas, inclusive o saneamento. Os tribunais de contas e as políticas públicas. Então, quem quiser, está disponível no site do Instituto, gratuitamente, você vai baixar, tá? E eu tenho aqui alguns exemplares, se alguém tiver interesse. Obrigado, gente.